Pablo de Macedo Silveira Valejos, eu tenho 33 anos. É um mapa de felicidade, essa cidade. No fim das contas, a juventude ela pode ser muito mais flutuante e espraiada e liberta de pontos físicos no espaço e no tempo. Juventude, para mim, acho que é a suspensão do tempo e da ordem lógica da vida. Porque eu acho que é o momento em que a gente sente que o tempo foi pausado e que todas as formalidades, os protocolos de uma vida corrente e linear, elas foram deixadas de lado. Então, por um momento, você esquece desses protocolos e você decide dançar e beber e conversar e beijar e fazer acontecer sem ter hora para acabar. E você luta pelos seus ideais, você bate o pé, seja lá para quem for, e sempre que a gente identifica um desses comportamentos, a gente vira e fala, essa pessoa é jovem. E eu acho que é uma coisa muito gostosa, porque a vida adulta ela acontece principalmente quando a gente entra num mergulho profundo a respeito do tempo e dos protocolos e das formalidades. E aí a gente esquece que a vida vai além disso. Então, quando a gente fica obcecado pela organização e pela classificação do tempo, acho que a gente se torna adulto demais. E aí já diria Maria Bethânia, né? A gente precisa de um pouco de delírio. Então acho que a gente precisa encaixar momentos de juventude dentro da nossa vida adulta, seja ela aos 33, que é o meu caso, ou aos 45, 70, 80. Eu descobri, por causa de uma série de apontamentos de outras pessoas, que eu tinha um estereótipo muito semelhante ao que o garoto de Zona Sul, de olho claro, na época eu tinha um cabelo muito louro, fazia sentido aquele estereótipo, embora eu não me identificasse como um. Os meus amigos não tinham essa cara, o olho e a aparência, e me vestia já de uma forma diferente naquela época. Eu me identificava muito com todos os ambientes que eu pude ter algum acesso dentro do subúrbio, mas por conta do meu trabalho, por conta das atividades de estudo e toda a vida social, eu era frequentemente levado para outros ambientes que não eram no subúrbio carioca. E eu lamento bastante isso. Lamento muito porque eu perdi muito tempo da minha vida não tendo explorado. E aí quando, aos 20 e poucos, meados ali de 25, 27 anos, eu fui entrando por espontânea vontade em outros bairros e caminhando por outras áreas, eu pude ser colocado face a face com outras dinâmicas relacionais e outras culturas que há tempos eu não frequentava e que eu deveria ter valorizado no tempo que eu pude. Eu nasci e fui criado nas imediações do Morro da Mangueira, ali numa rua chamada São Francisco Xavier, bem no final dela, que é a entrada do que vai vir a ser um Meier daqui a alguns quilômetros, né? Então, bem naquele caminho, naquela direção do subúrbio carioca. E era uma adolescência e uma infância assim meio complicada, dada a localidade. E aos 18 anos, eu estava tendo uma vida muito mista, que era de segunda a sexta, estudando. Eu saía da faculdade, as minhas aulas terminavam cerca de 11h20, meio-dia. Logo na sequência, eu comia um salgado dentro da própria faculdade e entrava em 2 estágios seguidos. E à noite eu ainda contribuía fazia freela para uma revista de offshore e também contribuía para um blog. E eu fazia faculdade no Rio Comprido, um bairro também da zona norte do Rio de Janeiro. E aí, às sextas-feiras, eu não fazia estágio porque eu vendia bolsas numa feirinha de artesanato também na zona norte do Rio, lá próximo de Vila Isabel. Sexta-feira à noite eu pegava uma van e ia para Cabo Frio e eu trabalhava de madrugada, de sexta para sábado, até às 7 horas da manhã. Aí depois, no próprio sábado, às 10 horas da manhã, eu voltava a trabalhar. Então era pouco tempo de sono, pouco tempo de descanso. Era uma vida muito louca aos 18 anos. Em Cabo Frio eu era barman.
Eu servia bebidas quentes, como por exemplo o uísque, fazia preparos de caipivódica, caipirinha, essas coisas, mas majoritariamente cerveja. É um bar de frente para a Praia do Forte, então era super tumultuado, tinha spray de pimenta o tempo todo e uma vida muito acelerada. Meus pais, eles sempre lutaram muito por conta de serem pobres, e meus irmãos, eles não atingiram assim grandes patamares de ganhos, e por conta disso eu entendi que eu precisaria ser a pessoa que suportaria, ofereceria algum tipo de amparo financeiro. Eu vendia bolsas feitas pelos meus pais. Minha mãe fazia bonecas e bolsas, e eu vendia numa feirinha de artesanato na Rocinha, em Vila Isabel e na Praça Afonso Pena. Então, Zona Norte, chegando até a Rocinha. Também vendi em Laranjeiras, na Praça General Glicério, e também na Feira Hippie, na General Osório, em Ipanema, e na Feira do Lavradio, no Rio Antigo. Embora eu fosse criado naquela região das imediações da Mangueira, eu vendia muito as minhas bolsas, as bolsas que os meus pais a gente fazia, nas feiras voltadas ali para o centro e para a Zona Sul. E eu descobri que eu gostava muito de praia, e eu tinha o estereótipo muito adequado com uma faixa específica de indivíduos da Zona Sul. Então, digamos que eu fazia um bom proveito desse estereótipo, e eu gostava de navegar mais para o centro, para a Zona Sul, principalmente porque tinha muita roda de samba ali no centro. Então eu sempre frequentei ali, sempre fui muito do carnaval, então eu entrava muito ali em todos os cortejos. Então meu trânsito, ele começava exatamente do lugar onde eu nasci e fui criado, que era ali no viaduto da Mangueira, com a Mangueira exatamente ali, estourando e apitando, baile, comendo solto, e começava dali, seguindo para Vila Isabel, Tijuca, e indo para frente ali, Radial Oeste, Praça da Bandeira, e caminhando até chegar ali na Zona Sul. E o máximo de Zona Sul que eu ia era ali, Arpoador, Ipanema, Leblon. Uma coisa que acontecia bastante é que meus pais passavam muito tempo trabalhando. Eu não conseguia pagar muito transporte público, porque senão eu deixava de comer uma coisa interessante, ou fazer, sei lá, eu ia ao cinema, e aí para, enfim, não gastar muito dinheiro, eu fazia muita coisa a pé, e eu fazia tudo muito na base do improviso. Então eu caminhava muito e pegava ônibus quando dava, mas eu caminhava demais. Então eu fui descobrindo muitas camadas do Rio de Janeiro à medida que eu ia caminhando pela rua. Era uma forma de eu desenvolver um pouco mais da minha leitura sobre o Rio de Janeiro, e ainda assim ver outras pessoas e ver outras oportunidades que um transporte público não me ofereceria. Eu frequentei muito a Praia do Arpoador, de Ipanema, do Leblon. Eu fazia exercício por lá, eu andava de skate por lá, era lá que eu conhecia a maior parte das pessoas que eu era envolvido naquele momento. E eu também ficava muito pelo centro, como eu mencionei, dada a vida cultural de samba e carnaval daquela região. Entrei algumas vezes ali na Mangueira, especificamente no baile e também na quadra da Mangueira, e sempre fui fã, embora eu não conseguisse entrar sempre, porque era uma vida muito complicada para eu colocar ali em risco. Eu cheguei aí, sei lá, 2 vezes ou 3 na quadra da Mangueira, ficar ali na porta, dei um bizu ali na parte da frente, na entrada mesmo. No baile fui algumas vezes, e minha mãe, ela dava aula ali na Mangueira. Ela era professora de língua portuguesa numa escola estadual do lado da quadra. Então eu frequentava bastante ali, conhecia várias pessoas dali, mas a vivência noturna especificamente, que é onde se desbloqueavam os laços sociais, você fazia amizades, contatos, etc e tal, isso não acontecia como eu gostaria. Vários assuntos e vários eventos do Rio de Janeiro evocam e pontuam uma memória na minha vida. Principalmente porque eu sou muito caminhante, então eu percorro vários núcleos culturais. Então tem certos episódios que
fazem muito com que eu me identifique como um carioca e um jovem carioca dentro da cidade do Rio de Janeiro. Eu posso te pontuar quando eu fiz a cobertura jornalística, quando eu era repórter no Jornal Dia, lá das manifestações em torno do... Eu tinha 23, 24 anos, e eu acho que 23, 24 anos, e eu fiz a cobertura dos 25 centavos, do aumento da passagem de ônibus, e eu fiz essa cobertura e foi insana, porque foi spray de pimenta para todo canto, tinha PM com cavalo, era uma coisa assim, muitíssimo violenta, e eu me sentia parte daquele momento, pelo menos enquanto comunicador. Todos os lugares do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, me causam nostalgia. E justamente porque eu imprimi uma vida tão latente e profunda em vários dos lugares que eu cruzei. Então eu posso falar ali de Santa Teresa com imenso amor pelas pessoas que eu conheci, ali das mediações do Parque das Ruínas, entrando pelo Guimarães ou entrando mesmo ali dentro da Santa Teresa Profunda, né? Por causa das pessoas que eu conheci que trabalhavam lá, inúmeras feiras do Lavradio e Baile Charme que eu frequentei, Chorinho ali perto da Rua do Senado, o próprio Chorinho ali de Laranjeiras, São Salvador, dentro ali da Zona Norte, caminhei muitas vezes com a minha mãe para fazer companhia a ela e oferecer suporte aos meus avós que ficavam ali perto da Conselheiro Zenha também. Então assim, era um Pablo muito elástico e eu frequentava ali as noitadas para conhecer gente e tudo mais da Zona Sul. Então Copacabana tinha Fosfobox e ali no centro você tinha um Gafieira Elite, então, e ali no centro também perto da Praça 15 eu tinha umas rodas de samba daquele período também que eram legais, entrando ali na Rua do Mercado. Então Carioca, Cinelândia, por aí vai. MTV em peso. A MTV foi muito latente para mim e para os meus irmãos. Eu tenho 33 hoje, em 2022, mas eu tenho irmãos que vão até os 50 anos, né? Eu pude assistir a juventude, uma parte da juventude deles, e eles sempre me passavam isso. Muito da minha vivência é colada, anexa à juventude deles. Então eu morei com eles num apartamento pequenininho, lá na região da Mangueira, e eu usufruía dessas inspirações e desses produtos midiáticos. Um deles é a MTV. Feiras onde se tinha vinil e fita cassetes e fitas para escutar música, assistir filme. Todos esses espaços de nostalgia, eles eram muito fortes para os meus irmãos. Então eu acabei pegando um bocado das referências culturais dos períodos deles. Então a MTV eu posso pontuar como sendo um catalisador disso que eu estou te falando, dessa participação e contribuição dos meus irmãos. Eu frequentava por proximidade o Shopping Tijuca, o cinema do Shopping Tijuca. Eu fui bastante no Odeon porque eu achava maravilhosa a arquitetura do Odeon. Sempre que possível eu ia também ao teatro no CCBB. A todo momento minha mãe, assim, cerca de 1 a 3 horas da manhã, ela abria a porta do quarto enlouquecida, falando que era pra gente colocar os nossos pertences dentro de uma caixa ou de uma sacola, porque a gente seria despejado no dia seguinte, porque vinha alguém e entregava uma notificação de despejo. E eu sempre me perguntei, durante toda minha infância e minha adolescência, o que eu colocaria numa caixa e o que eu colocaria numa sacola. E eu olhava para os pôsteres e para os bonecos e as coisas, e eu ficava muito quebrando a cabeça. E nas primeiras vezes que eu coloquei coisas numa caixa, eu colocava um brinquedo, tipo, tive poucos bonecos, né? Eu tive poucos brinquedos, na verdade. Então eu tive, sei lá, um boneco do Homem-Aranha e um boneco do Batman só. Exatamente esses. Então eram eles que eu colocava nessa caixa. Depois eu coloquei um bloco de desenho, porque eu desenho, eu pinto, faço um monte de coisa e tal. E aí eu comecei a colocar essas coisas, manuseio de recursos artísticos dentro da caixa. Depois foi um livro do Senhor dos Anéis, depois foi não sei o que lá. Então assim, eu sempre ficava mudando o que eu colocaria numa caixa. Foram
pequenos pedacinhos daquela casa. Por exemplo, tinha um lugar no corredor que tinha uma mancha específica, porque o meu cachorro, Johnny Walker Chivas, ele fez xixi e aquela tábua nunca mais foi a mesma depois que ele fez xixi. Então eu lembro, embora tenha muita dificuldade de lembrar de várias outras coisas, eu lembro assim daquele cantinho específico do lado da porta do banheiro em que a tábua levantou e eu sempre esbarrava com o dedo ali e eu lembrava do Johnny, porque ele veio a falecer depois. Eu também lembrava da varanda que minha mãe gostava de assistir o pôr do sol ali e ela esticava o pescoço para que ela pudesse receber a luz do sol. Eu também lembrava do meu pai ali na área assistindo o Maracanã mudando de cores porque era jogo do Flamengo. Então assim, são pequenas lasquinhas de um ambiente que eu senti que nunca foi meu, mas que, encorajado pela minha família e impulsionado pelas poucas oportunidades de viajar, eu era levado sempre a caminhar pela cidade e fazer com que a cidade fosse uma extensão do meu quarto, daquele que eu nunca tive.